Bom, eu começo a centrar o meio de hoje falando sobre o trabalho de uma outra ministra do governo Lula, que é a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela deu uma entrevista ontem para Miriam Leitão e eu trago aqui alguns destaques dessa entrevista. Em relação à ministra Gleisi Hoffmann, ela disse o seguinte: ela sabe vestir e desvestir a camisa de acordo com o cargo que tem. Tebet também elogiou Fernando Haddad, disse que a equipe econômica muitas vezes é uma voz dissidente no governo ao dizer que não existe almoço grátis e que o ministro da Fazenda tem sido um herói. Sobre o orçamento, a ministra afirmou que a equipe econômica está incluindo programas como o Auxílio Gás e também o Pé de Meia e que a meta de déficit zero vai ser cumprida. Eu estou começando por aqui porque a Tebet acabou falando um pouco de cada um dos problemas que o governo e de medidas que tem a intenção de melhorar a popularidade. Mas para funcionar, elas precisam que a articulação política funcione, né, Léo? Totalmente, porque a gente vive, de fato, um semi-parlamentarismo ou um semi-presidencialismo. A gente nunca teve um Congresso Nacional tão poderoso, tá? Que controla o orçamento. De fato, sempre foi o poder que o Planalto, que o Executivo exercia sobre o Congresso, era a questão da liberação de verba, sobre a liberação de emendas. E desde o governo Bolsonaro, o Congresso chamou para si, aquela coisa, a natureza odeia o vácuo. Né? O Congresso chamou para si essas emendas, são essas emendas de bancadas, emendas PIX. Foram entregues, né? Foram entregues, eles, exatamente. Assim, em troca de manutenção de poder também. De manutenção de poder. Foi a barganha. Você entregou os anéis e os dedos. Né? E agora, não tem como... Isso ia soar como uma piada de mau gosto, então é melhor deixar para lá. O governo precisa, pelo menos, desses anéis de volta. Né? E ele não tem. E não tem perspectiva de conseguir também, não tem né? perspectiva de conseguir porque está no momento de baixa popularidade. Nós tivemos ontem uma inflação, a maior inflação para fevereiro em 22 anos. Eu ia falar 23, 22 anos. 22 anos, desde de fevereiro de 2003, nós não tínhamos uma inflação por mês tão alta. Tá? A gente tem que lembrar que foi a inflação, especialmente a inflação de alimentos, que foi mortífera para a candidatura da Kamala Harris nos Estados Unidos. Uhum. Tá? É um problema que não é localizado no Brasil, mas que você está se lixando. Quando você vai comprar no supermercado alguma coisa, você está se lixando se isso está acontecendo em Washington, em Londres, em Tanganica. Você quer saber do que você vai pagar no caixa. Né? O governo não consegue passar as suas mensagens, ter coisas novas para dizer e dizer de fato para a população, ver a sua popularidade diminuir num Congresso que lhe é hostil. Uhum. Se a gente for pensar em comparar com 2003, né, com o início do primeiro mandato do Lula, você tem um Congresso hoje que detém muito mais poder, como eu disse, é muito mais conservador e é muito mais ideológico. Não, esse elemento de uma direita ideológica que é contra o governo petista por definição, o que a gente tinha lá atrás era o PFL, depois Democratas, hoje União Brasil, né, que não tem comparação com a extrema-direita que a gente tem hoje atuando e com os partidos que descobriram o filão nela. É sempre importante lembrar que hoje a gente vê o PL como o partido do Bolsonaro, o bastião, etc., do bolsonarismo, da extrema-direita. O PL era o partido do vice do Lula, do José Alencar. Na época o partido era controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus. O grande articulador político antes do mensalão do PL junto ao governo era o Bispo Rodrigues, que era o braço do Bispo Edir Macedo dentro do Congresso. Então a gente tem uma tempestade perfeita em que os partidos realmente não se comprometem. Tinha gente defendendo que fosse alguém do centrão moderado nessa posição da Gleisi, alguém que tivesse uma articulação, como se diria, um dos nossos, né? Porque mal ou bem a Gleisi ela vai ter que trocar de roupa
Porque ela está vindo Como de uma disse atuação... a Tebet, né? Ela coloca e descoloca a camisa. Coloca e descoloca a camisa. E ela estava com uma camisa de presidente do PT, aguerrida, e agora ela vai ter que negociar. E negociação é ceder. E quem tem menos cede mais, né? Infelizmente. E nesse momento o governo tem menos. Bom, vamos para São Paulo, porque a Flávia Tavares já está por lá para participar da nossa conversa. Flávia, a gente falou bastante aí dessa dificuldade ao longo das últimas edições do Central, né, sobre essa mudança de lugar do orçamento, sobre como isso está sendo difícil para o governo e a escolha da Glaze, como disse o Lula ontem, de uma mulher bonita, vai precisar de mais que isso, né, para ele conseguir fazer essa articulação política com o Congresso. Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos nossos espectadores. Tudo bem? Eu acho que é importante a gente começar falando dessa fala do Lula, embora eu não ache que ela seja central para a nossa conversa, porque ela... Toda vez que algum político faz um comentário desse e a gente deixa de discutir as outras coisas, né? Eu sinto que a gente está tirando o foco, né, das coisas relevantes. Porém, isso também não é desprezível, né? Um presidente da República que faz esse tipo de comentário. Então, eu também não quero ignorar isso, porque eu acho que é sim digno de nota. O presidente Lula, ele... Não é incomum ele fazer esse tipo de comentário, que é machista, essencialmente machista, e isso precisa ser dito e precisa, sem passação de pano, sem meias palavras. É um comentário extremamente machista. A gente que é mulher sabe o quanto é reducionista comentar a nossa atuação profissional por intermédio da nossa aparência, seja para elogiar, seja para criticar. A nossa aparência simplesmente não é assunto enquanto está se tratando da nossa atuação profissional. Nem sei se é assunto em qualquer outra situação, tá? Mas, enfim, não é, né? Não é bacana. O presidente Lula tem ele comete esses deslizes, esses atos de machismo, porque isso não é um deslize, isso é um vício, isso é um jeito de enxergar, né, a posição da mulher, a atuação da mulher. Eu não acho comparável ao tipo de misoginia. Eu acho que existem diferenças entre as misoginias, entre a expressão de misoginia e de machismo. Não acho comparável à violência de falas, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sempre falava em cala sua boca, vou te estuprar ou não porque você é feia, eu tive uma fraquejada, então fiz uma mulher e coisas afins, né? O presidente Lula está mais nesse lugar do eu vou elogiar, fazer uma gracinha, fazer uma piada sobre as amantes, então é uma coisa menos violenta nesse sentido, assim, agressiva e mais antiquada, mas não menos machista, a meu ver. E seria muito, muito bom que ele atualizasse essa parte do discurso dele e as suas ações, porque embora ele tenha tido, em alguns momentos, ações pró-mulheres, no sentido de fazer uma sucessora mulher. Não vamos esquecer que a presidente Dilma Rousseff só foi eleita porque o Lula a escolheu para ser sua sucessora e foi a primeira presidente mulher do Brasil. A própria Gleisi Hoffmann, presidente do partido, foi também uma escolha não, mas enfim, ninguém se elege presidente do PT sem o apoio do Lula. E
Mas, por exemplo, a gente sabe que ele deixou de indicar ministras para o Supremo Tribunal Federal. Eu mesma o critiquei muito por isso, porque era uma oportunidade muito importante de aumentar a participação feminina na Corte Superior de Justiça do Brasil. E ele não o fez. Ele fez com indicações mais abaixo, assim, na hierarquia do Judiciário, né? Então, no STJ. A primeira presidente mulher do Superior Tribunal Militar assumiu ontem. Teve mais de uma mulher indicada à Corte Militar. Então, assim, pontualmente ele tem, sim, essas indicações, mas num olhar mais sistêmico, a política toda é muito machista, os partidos de esquerda não são... assim, não dá para dizer que são exemplares na questão do empoderamento feminino, embora eu ache, sim, que eles tenham mais a mostrar do que partidos do centrão e da direita. Agora, como diria o próprio Lula, né, tem uma... Quem ouve aqui o Medo, Delírio em Brasília sabe que tem uma vinhetinha lá, uma vírgula que ele fala: é pouco, é muito pouco. É a voz do Lula falando isso. É pouco, presidente, é muito pouco. O senhor pode fazer melhor, não reduzindo a Gleisi Hoffmann a sua aparência. Por mais que isso tenha sido uma piada carinhosa, entre aspas, e trazendo mais mulheres para o governo, deixando as mulheres mais poderosas, mais poderosas, com a relevância que elas de fato têm. Não é mesmo? Então, assim, eu gostaria de fazer esse registro. Agora, voltando, então, ao papel da Gleisi e a essa missão que ela tem de se aproximar do Congresso, de trocar de roupa, né, de figurino, de sair do figurino de presidente do PT e partir para o figurino da ministra de Relações Institucionais, da articulação política. É curioso porque o Léo apontou, né, pelo ângulo do orçamento e das barganhas e dos anéis e tudo mais. E hoje tem uma reportagem no Globo sobre a disputa no TCU, no Tribunal de Contas da União. E essa matéria, eu brinquei com o Léo ali no nosso Slack, né, Léo? A gente tem muitas camadas para analisar. Ali dá para analisar toda a política na Folha. Você tem razão, Léo, desculpa. Porque tem outra no Globo que eu vou chamar logo mais. Não, você tem certeza? Peraí, você tem toda a razão. Eu que falei errado. A matéria dos nossos colegas Rafael de Cunto e Mariana Holanda na Folha, e eles estão narrando, gente, eu vou tentar resumir aqui, porque eu sei que eu já me alonguei, falei bastante, mas só resumir, aí eu jogo de volta para o Léo e para a Lu. O TCU é o Tribunal de Contas da União, é um órgão que não é do Congresso, mas ele é auxiliar ao Congresso. E ele foi criado pelo Rui Barbosa, você sabia, Léo? Eu fiz essa pesquisa junto com a Júlia Keck, a nossa querida Júlia Keck, que está aqui hoje no estúdio, me deu um help. E a gente foi pesquisar, porque eu falei, me lembra mesmo, me ajuda aqui a pesquisar quem que criou o TCU, com que função. O TCU foi criado lá pelo Rui Barbosa para ajudar a fazer a fiscalização do uso do dinheiro público pelo Executivo. Então, entregar para o Congresso Nacional pareceres sobre como o Executivo está usando os recursos públicos em seus programas, em suas ações, em suas obras, certo? Como as palavras são Congresso, União, orçamento, execução e fiscalização, você pode imaginar o quanto ele se tornou um órgão cobiçado por todos os agentes políticos, porque ele é um órgão de extremo prestígio, extrema importância e um lugar de muita negociação e de muita troca. E assim, isso estou usando de eufemismos, né? Evidente. Bom, aí essa reportagem da Folha conta que a Gleisi Hoffmann, antes de ser escolhida para o
o Ministério da Articulação Política, né, das Relações Institucionais, havia um movimento para colocá-la no TCU, porque o TCU é indicação do Executivo, mas com aprovação do Congresso. Quer dizer, não é uma indicação, né? Cada um apresenta seus candidatos. Deputados podem ser candidatos, pessoas que não são parlamentares podem ser candidatos, e aí o Congresso que elege para essas vagas. E a gente e são cargos vitalícios, com salários de R$42 mil por mês, fora todos os penduricalhos tradicionais brasileiros. Bom, aí a Gleisi, olha, o Congresso falou, não, gente, então, a Gleisi é muito petista, tá? A roupa, o figurino dela é muito vermelho para ir pro TCU e tal. Precisamos, ok, Arthur Lira e Hugo Mota no braço, fala assim, olha aqui, presidente Lula, se você apoiar o Hugo Mota para a presidência da Câmara e não lançar nenhum outro candidato, a gente não quer a Gleisi no TCU, mas a gente se compromete a aceitar algum petista moderado no TCU e eleger o cara para a vaga do Augusto Nardes. A primeira é do Augusto Nardes? Deixa eu lembrar aqui, me ajuda, Léo. Peraí. O primeiro é o Nardes e depois é o Haroldo Cedras. Eu já lembrei, já esqueci. Bom, enfim. Vão sair 2 até 2027, se eu não me engano. Então, vão se abrir 2 vagas e aí, então, a negociação já está rolando solta. Aí, o que aconteceu? O PSD do Gilberto Kassab, o União Brasil e o PL falaram agora, nananina, não, eu não participei desse acordo. O Hugo Mota e o Arthur Lira que se comprometeram de entregar uma vaga do TCU que todo mundo quer para o PT, eu não estou sabendo de nada. O PSD, inclusive, falando assim... Aliás, né, gente, a gente tinha candidato na concorrência da presidência da Câmara, a gente tinha o Cedras, né, Léo? Obrigada. A gente tinha o Antônio Brito e vocês não quiseram apoiar e agora eu vou ter que apoiar o candidato de vocês para o TCU? Ou seja... Essa disputa do TCU, ela vai ser muito interessante de se observar, porque ela vai revelar, primeiro, a capacidade da própria Gleisi de cobrar o Hugo Mota e o Arthur Lira para manterem o acordo e conseguirem convencer esses outros partidos do Centrão a ceder ao acordo que eles fizeram. Isso é uma coisa. A outra coisa, de mostrar que é capaz de trazer o PSD de volta, porque um dos argumentos do PSD é não vou apoiar, inclusive porque a gente tinha o Antônio Brito de candidato e o PT chamou ele para uma sabatina quando já tinha decidido apoiar o Hugo Mota. Isso não se faz. E cá entre nós, eu acho que não se faz mesmo. É uma coisa bem deselegante ter feito isso. Então, eu acho que essa novela do TCU é interessantíssima, é um teste importante. Essa vaga primeira é do Haroldo Cedras, mas a próxima é do Augusto Nardes. E só antes de eu mandar para o Léo e para a Lu de volta, Augusto Nardes é aquele do áudio falando que a caserna estava pronta para agir, tá? Bolsonarista golpista, viu? Lancei essa e devolvi para o Léo. Léo, TCU, o que você acha que essa briga de foice, faca e revólver e arminhas no escuro vai nos entregar? Muita barganha, tá? Porque o TCU não era para ser assim, mas ele é uma grande sinecura. Como você disse, é um cargo vitalício, tá? E para todos os lados. A avó do João Campos, a mãe do falecido Eduardo Campos, foi ministra do TCU durante muito tempo. É uma moeda de troca importantíssima. E mostra aquilo que eu estava falando. O governo não tem margem para negociação. Sabe? Os acordos que ele faz, um Congresso muito fragmentado, tá? Um Congresso hostil, em que o acordo que ele faz com um não vale com o outro. Tá? A questão dele lançar candidato, o governo não vai lançar candidato a absolutamente nada no Congresso, nada que seja eletivo no Congresso. Ele tem a experiência do Severino Cavalcante. Quando o governo bancou uma candidatura
acabou perdendo no plenário para o Severino Cavalcante, foi a ascensão do baixo clero, teve uma saída de cena absolutamente desprezível, o cara que teve que ser caçado por pedir propina à lanchonete do Congresso. Esse era o nível do presidente da Câmara que venceu o candidato do PT. Tá? E mostra essa absoluta ausência de articulação e de força. Você fazer um acordo com o Lira para o apoio ao Hugo Mota e você não chamar para conversa em algum momento o PSD, e o Kassab está num modo Queen, I want it all and I want it now. Sabe? O partido que saiu vencedor da eleição municipal. Tá? Então ele vai chegar e dizer, olha só, não me convidaram para essa festa, não contem comigo, não vou entrar não vou rachar essa conta.